Pronto, de seguida vamos começar com o primeiro workshop das jornadas, intitulado Do Cantar ao Berrar, da Voz Quero Cuidar. A nossa convidada é a professora doutora Isabel de Castro. É transmontana de nascimento, fez os seus estudos superiores na cidade do Porto e Aveiro. É licenciada em Ciências Históricas, Arqueologia, licenciada em Educação Musical, mestre em Psicologia da Música, pós-graduada em Psicologia da Música e é detentora do título de especialista em música. As suas áreas de investigação e especialização abrangem a psicologia da música, a música, a etnomusicologia, entre outras. Tem artigos e livros científicos publicados na área da sua especialização. É membro do INET, MD, da Universidade de Aveiro. É professora coordenadora de nomeação definitiva na Escola Superior de Educação IPB, onde exerce funções até à atualidade, e também é a nossa presidente da mesa de júri de apontamentos musicais das Jornadas Internacionais de Tunas. Uma salva de palmas para a professora doutora Isabel de Castro. Eu quase nem precisava fazer nenhuma exposição de póster ou de apresentação, mas... Enquanto o Gonçalo faz aqui esta questão de transferir para lá, eu vou dizer-vos rápido. Bem, em primeiro lugar, estava a dizer muito obrigada pelo convite, é uma honra e é sempre bom estar aqui neste espaço. Já aqui fiz algumas coisas, fiz aqui alguns ensaios, enfim, algumas aventuras. Estava eu a dizer que quase não necessitava de apresentação absolutamente alguma para supostamente fazer este workshop, que trata pura e simplesmente de falar desta questão que é um instrumento maravilhoso que é utilizado por nós, basicamente toda a gente, que é a voz. A voz é, enfim, vou-me adiantando, quando o Gonçalo conseguir enviar a apresentação, a voz é algo, enfim, eu sou suspeita, sendo o meu instrumento, não é que cante grande coisa, ou pelo menos neste momento já estou quase... Já conseguiu? Já vai, pronto. Mas a voz é de facto um instrumento extraordinário. E não é um instrumento só pura e simplesmente para cantar ou para cantar bem. As pessoas dizem, mas eu não canto bem. A voz é um instrumento. É um instrumento para comunicar, é um instrumento para falar, é um instrumento para cantar, é um instrumento para... Enfim, e tem uma peculiaridade, ao contrário de outros instrumentos que atuam e sentam-se ali, colocam aqui e ele anda connosco sempre. E, obviamente, que tem as vicissitudes exatamente de ser esse instrumento. Pronto, mas eu estou a fazer este introito, enquanto vai a comunicação, para vos dizer que, mais uma vez, obrigada aqui, eu sou apenas Isabel Castro e sei Serempe Isabel Castro. Os títulos e essas coisas todas vão por acréscimo. Já está, não está, está aqui, eu tenho que enviar. Ups, já lá vamos. Isto é tudo... Ok. Já está. Pronto. Sim. Pronto. E vamos avançando, mesmo que a apresentação aqui venha ou se apresente, não tem problema nenhum. Dizia eu então, e porquê é que eu me lembrei deste tema? Em primeiro lugar, porque convivo há muitos anos, já quase 30 anos, enfim, de existência aqui no IPB, com muita gente que vai passando por mim, e que de facto às vezes esquece que tratar deste instrumento, que é a voz, é extremamente importante. E dizia eu que quase servia de mote, o Gonçalo diz que está rouco, que é exatamente uma das questões que acontece para quem utiliza o instrumento que é a voz, e a voz, muitas vezes sem pensar que deve cuidar exatamente como um instrumento. Cuidar dele, continuo, pronto. Cuidar do mesmo. Eu depois vou precisar de mudar os diapositivos, né? Pronto. E deixem-me dizer-vos uma coisa antes de irmos à questão mais prática, que podia começar por aí. Eu tenho um problema que depois começo a improvisar de vez em quando, mas é assim. Das coisas que eu acho interessantes, desde que me conheço,
a utilização da voz e do canto, enfim, enquanto fator também de transporte de mensagem. Não há dúvida que cantar implica transportar mensagens para diferentes públicos. O texto musical... Ups, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ok. Não. Acho que sim. Vamos lá ver se isto vai, não se preocupem. Se não for, não faz mal, não há problema nenhum. Não há nada como um improviso quando as coisas estão cá. Dizia-vos eu então que o Gonçalo estava aqui a chegar que estava rouco. Desde que me recordo e desde que trabalho a voz, e houve uma altura da minha vida que pensei que seguir carreira lírica, até que percebi que era necessário ter os pés assentes na terra e trabalhar e fazer outras coisas. Bem, dizia eu então, porque parece que o posta não quer aparecer, não faz mal, não há problema nenhum, que quando as pessoas utilizam o seu instrumento num concerto todo, não faz mal. Quando a voz não é utilizada com algum cuidado, como qualquer instrumento, pode acontecer exatamente aquilo que o Gonçalo disse, que está rouco. Não me recordo de algum modo, até hoje, e já lá vão muitos anos, de ter ficado rouca. E dou aulas, utilizo a minha voz enquanto instrumento, quer para dar aulas, quer para falar, quer para cantar. Não quer dizer que canto grande coisa, como eu estava a dizer, mas de facto não me recordo. E porquê? Porque de facto rapidamente aprendi que alguma técnica, alguns cuidados com a voz são extremamente importantes para cuidar dela, porque faz parte de nós, obviamente. A voz não tem aquela facilidade extraordinária que é pegarmos na voz e colocá-la como um instrumento qualquer, não? Se eu não me apetece tocar guitarra, não me apetece tocar pandeiro ou qualquer instrumento que tenha que ver com a família das tunas ou qualquer outra família, eu coloco de lado. A voz não vai connosco, dorme connosco, bebe connosco, come connosco, etc, etc, etc. Está cá. E rapidamente, quando eu digo que aprendi de facto a utilizar a voz com cuidado, talvez por intuição e talvez porque estudei canto, é um facto, é o meu instrumento, mas porque me apercebi que havia algumas situações que é quase fáceis de perceber para que a gente não adoeça vocalmente. E já dou aulas há muito tempo, não só aqui no IPB, não é? Mas de facto fora, e dei aulas com crianças, portanto, que implicam provavelmente um outro desafio vocal. E quando eu digo dar aulas, significa cantar com as crianças, que implica um desgaste vocal que não imaginam. Quem comigo me acompanha algumas vezes, algumas instituições nesta cidade, e não dei aulas só aqui, percebe que é preciso um esforço vocal para manter as crianças, e o público infantil é de facto às vezes mais complicado. Enfim. Então, rapidamente é preciso fazer isso. E recordo, e tive um grande... Eu agora obviamente não conseguimos apresentar o PowerPoint, portanto não se preocupe que eu faço tudo, vai lá chegar. E tive a sorte, felizmente, de quando estudava fora daqui, no Porto, porque não tive a sorte, como vós, de poder estudar música no local onde eu nasci, tive que ausentar, mas pronto. E tive a sorte de ter um grande maestro na minha formação, o maestro Borges Coelho, para mim, dos maestros, enfim, das pessoas da área da música excepcionais, que nunca ouvi aquele homem berrar. Eu fiz formação de coralística também na Universidade do Porto, e o coro era uma coisa enorme, de gente imensa, imensa, imensa. E claro, como qualquer público, às vezes, ou quando a gente ia para os ensaios, falar daquilo, falar daquilo outro, todos os dias tínhamos ensaios, mas nunca tínhamos sempre coisas para falar. E então, o maestro Borges Coelho ia para o piano e sempre com o dedo na nota sol, pim, pá, pim, não abria a boca para dizer calem-se, falem baixo, nada. Até que nós nos aquietávamos. Isso
induziu-nos, eu comecei a perceber que de facto não adiantava, na altura, o mestre Borges Coelho berrar, falar alto, dizer é preciso estar inquietos, não, era um desgaste vocal imenso, portanto aquilo funcionou como terapia também e eu acabei por perceber essas nuances, além da técnica vocal, etc, enfim, já lá iremos. E mais tarde, anos mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, também com crianças, e recordo-me a primeira turma que tive de crianças, acho que foi em Rezende, já não, pronto, enfim, já lá vão muitos anos. Não, desculpem, Cerco do Porto, que a primeira coisa que me disseram quando eu cheguei lá foi: tem cuidado, que aquela gente, aqueles miúdos, não sei o que, vai ser uma... Eu, pronto, ok, já, enfim. Lá fui, as salas de música na altura eram, não sei porquê, afastadas. Aliás, eu não compreendo muita coisa, nada, por causa da área música, mas lá iremos, era tudo afastado. E recordo-me a primeira vez, eu era jovenzita, enfim, mais jovenzita, e vieram, de facto, uns miúdos ter comigo, enfim, a fazer imenso barulho e tal, a tentar destabilizar a situação, e eu, por aí, simplesmente abri-lhes a porta e venham e tal. Não me recordo nunca até hoje ter alterado o tom de voz para ou berrar, é disto que se trata, ou falar um pouco mais alto. E bem pelo contrário, comecei exatamente a fazer aquilo que o Borges Coelho me havia feito, que era no piano. Eu sentava-me no piano, plim, plim, plim. Ok, isto tudo para dizer, para ir avançando enquanto... E se o PowerPoint não vier, não faz mal, não se preocupem. Que é assim, de facto, e para quem vós, que está nas tunas, e sobretudo para quem canta, para falar também, é um pouco similar. E há bocado, então, o Gonçalo dizia que estava rouco. De facto, a rouquidão é das coisas. A rouquidão, o cansaço vocal, aliás, a rouquidão tem que ver com o cansaço vocal. O cansaço vocal, etc., são situações que, ao longo deste tempo que estou aqui no IPB, portanto, contacto com tunas, com gente que na área da música e não só, porque recordo-me que fiz alguns workshops, já estou aqui. Pronto, já pode, agora preciso só de avançar. Pronto, de que as pessoas se cansavam, sobretudo os professores se cansavam muito vocalmente, chegavam muito cansados ao fim do dia, depois de anos, nódulos na garganta, etc, etc. Deixem-me só dizer-vos uma coisa, eu não sou uma expert na área da anatomia, fisiologia, nada disso, o trato vocal não é nada disso. Eu apenas fui adquirindo, obviamente, quer enfim, o corpo teórico, as leituras, etc., e com a experiência e com a prática, enfim, muitas destas situações que aqui acontecem. E destas situações que acontecem, para não me perder, eu se calhar precisava de depois ir descendo. Mas percebi que, de facto, não é preciso um grande esforço para cuidarmos da voz. Porque às vezes dizem: Isabel, porque vais fazer isto? Porque nós não sabemos cantar, porque não temos técnica vocal. É mais simples do que parece. Quando eu digo é mais simples do que parece, deixa-me dizer-vos uma coisa. O instrumento de voz é dos instrumentos mais difíceis de educar. Mais difícil de educar. Exatamente porque está aqui. Deixem-me só dizer-vos uma coisa. Eu já cantei em situações psicologicamente terríveis e de facto estava lá. E estas situações psicológicas, porque de facto a voz está no corpo, nós somos influenciáveis por questões sociais, por questões, enfim, várias, mas é preciso estar lá. Isso implica não só uma maturidade, não quer dizer que eu tenha, maturidade vocal e uma maturidade do estar impressionante. Porquê? Porque nós transmitimos através da voz mensagens. E estas mensagens são importantes fazer. Bem, mas agora vamos lá, deixem-me de paleios, até porque isto ainda não foi para a frente, e o Gonçalo estava a dizer que de facto estava rouco. Ok, a malta do Tuna, e não só, muita gente, daquilo que me fui apercebendo ao longo destes anos, e é verdade que é assim, é verdade que eu tenho que fazer, eu também o fiz quando estudava, obviamente fiz as minhas loucuras, obviamente apanhei as minhas babadeiras, obviamente que sim.
obviamente que fiz essas coisas todas, mas de facto tive sempre um cuidado tentei sempre procurar um cuidado com a voz. E há alguns truques que nós temos que fazer, de facto, algumas coisas, é isso que eu vos ponho aqui, porque aquilo, pode ir descendo, etc. Pode, ok, obrigada. Também pode, etc. Vamos, pronto. Cantar, falar, saúde vocal, música de túnel. Pode, faz favor, já agora. Também pode ser, pode para a frente. Ora bem, e agora vamos fazer, deixemos-nos de coisas e vamos para a frente, passar um bocado e vou fazer alguns exercícios convosco tentar. Ok, muito bem, toda a gente. Larguem as pastas, larguem essas coisas todas, não precisam nada disso. Exatamente, descruzem as pernas. Parece pouco importante descruzar as pernas, parece pouco importante, mas não é. A posição incorreta de estarmos com as pernas cruzadas, agora, rabinho atrás das pernas, exatamente, é. Sério, era um workshop ou não era um workshop? Não queres paleio, pois não? Então, pronto. Exatamente, ora bem. Eu vou-me sentar porque é para verem um bocadinho melhor. Pode passar para a frente, eu vou passar estas coisas todas que isto de paleio não interessa, blá 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 blá, esta parte também não importa nada, não é? Para a frente, 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 para cima. Isso, aqui, tá bom, ok. Vamos lá. Então é assim, malta. O que está a fazer com as mãos assim? Então vá. O rabinho bem encostado atrás. Ok, está toda a gente cansada, tiveram uma noite longa, eu também me deitei muito tarde. Eu deitei muito tarde, apesar de eu e a Diana, eu não cantei nada ontem, foi só, exato, a Diana e a Joyce, etc. Elas é que cantaram muito. E a gente acorda cansada, com olheiras, etc. Essas coisas todas, enfim. Mas antes de irmos para a cadeira, há um truque espetacular. E a dizer, mesinhas, não. Cansadas, vão tomar um pequeno almoço, etc, etc. Façam uma coisa, quando estiverem muito cansadas. Água tépida, morna, com umas pitadinhas de sal, e fazem... Não engulam e deitem fora. Isto vai nos permitir aquecer um bocadinho a voz. Mas ok, vamos lá então à parte. Eu não queria estar com o microfone. Vamos lá, é assim. Tenho que estar com o microfone. Ups. Então se calhar era melhor eu ter aqui qualquer coisa. Obrigada. Obrigada. Ora bem. Gente. Pés bem assentos. Exato, é mais fácil. Olá. Como é que se desliga isto? Atira as chaves. Como é que se desliga isto? É? Ora, fantástico. Eu vou... Isto já fala? E que maravilha! Eu vou-me queixar, porque eu estou quase há 30 anos nesta casa, não tenho uma coisa destas para falar, nem para fazer coisas, nem para cantar, nem nada. Eu vou-me queixar, o Sr. Presidente Orlando, que é uma vergonha. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Não posso dizer, depois começa a dispersar uma desgraça. Não queixo nada. Eu já não, enfim. Olhem, é assim, vamos lá. Primeiro lugar, relaxem lá. Aproveitem agora para fazer... Sim. Não está no sítio. Esta aqui. Eu não tenho destas coisas, não sei, não é? Pronto. Então, vamos lá relaxar mesmo. Relaxem. Ombros. Há uma tendência que as pessoas esquecem-se de respirar. Esquecem-se. Nós quando somos bebés, e paralelamente aos animais, respiramos maravilhosamente bem. Com o stress da vida, nós começamos a respirar cá em cima. E isso faz com que a nossa voz fique muito mais cansada, com que também o nosso oxigênio não vá até ao cérebro como deve ser. Portanto, das coisas que nós podemos fazer, primeiro, também para relaxar, e para, dizem, esta está louca, o que é que isto tem a ver com a voz? Tem, acredito que tem. Isso, exato. Agora, faz de conta que estão com uma grande preguiça, deixem cair os ombros mesmo, não é a cabeça, é os ombros só, tudo assim, não é? Pronto. Exato. Agora devagarinho, é tudo muito devagar. E deixem-me explicar uma coisa. Os exercícios de técnica vocal têm que ser feitos numa primeira
parte, num primeiro momento, tudo muito devagar, porque de facto o cérebro não está habituado e há pessoas que podem desmaiar. Eu estou a dizer isto a sério. Portanto, agora vamos fazer uma coisa direitinho, não é? Vamos lá e tal. Vamos começar quase pelo fim daquilo que eu vos tinha proposto. Vamos mexer um ombro circularmente, de direita para a esquerda, não faz mal como se sentir. Está ali aquele menino que está a olhar, não sei para onde, não está a fazer. Eu estou a topar tudo. É possível. Vamos lá, a sério. Muito. É, exato. Vamos lá. Isso. Não, um de cada vez. Eu não disse os dois de cada vez. Um de cada vez. Agora um outro. De esquerda a direita, não interessa. Isso. Agora deixei tudo fora. Ok. Mãos em cima, para já. Sabem o que é um balão? Acho que toda a gente enche um balão. O exercício do balão, eu estive para trazer balões, mas disse, fogo, eles amanhã estão cheios, com tanta coisa não vão encher balões, vamos fingir que vamos fazer um balão. Encher balão é exatamente aquilo que tem a ver com a respiração quando éramos crianças e os cães e os animais fazem bem. Que é obrigar o diafragma e toda esta zona do diafragma e do músculo que nós temos aqui, isto são músculos, a voz tem que ver com o músculo, tem que ver como trabalhar, fazê-lo. Então, o efeito do balão, encher o balão começa, a gente coloca ar por cima, mas ele começa a encher por baixo, certo? Não é? Ele não enche por aqui por cima, ou será que enche por cima? É em baixo. É exatamente, nós somos um balão. Quando eu comecei a estudar canto, eu explicava à minha mãe que tinha que fazer montes de exercícios técnicos. Só filha, vais engordar, vais ficar com uma barriga. Também é verdade agora. Mas pronto, vamos fazer o seguinte. Este exercício de começar a encher o balão, devagarinho. Reparem que eu não estou a mexer os ombros. Normalmente a tendência é mexer isto, fazer isto. Isto não nos ajuda. Portanto, vamos tentar fazer muito devagarinho. Faz de conta que somos um balão. E então, começar a encher devagarinho, não é? Fazer a inspiração devagarinho, muito lentamente, devagarinho. Vamos lá. Tenho a sensação. Isso. Ora, como tenham lá isso? Agora, de muito devagarinho, vão fazer como se fosse um até fora. Esse balão. Façam devagar, porque de facto a cabeça fica estonteada. Vamos lá outra vez fazer. Mesmo aqueles meninos que estão lá a fingir que estão nas técnicas, também têm que fazer. Vamos lá outra vez, devagarinho. Encher o balãozinho devagarinho. Pode ser? Mais devagar. Se conseguirem colocar as mãos para baixo, melhor ainda. Agora, tenham a sensação que esta zona toda daqui de baixo, diafragmal, vai enchendo. Pelo nariz, desculpa, eu é que fiz mal. Vamos pelo nariz. Outra vez deitei fora. Pelo nariz. Contenham. Não morram. E agora devagarinho. Isso. Se fizerem, agora vou-vos ensinar um truque. Não tem que fazer isto na cadeira. Antes de se levantarem apressadamente da cama, eu isso faço todos os dias apressadamente da cama, mas e estejam com quem estiverem, antes de se levantarem, esticadinhos na cama, podem fazer este tipo de exercício, ainda melhor, exatamente, mas utilizando toda esta zona do diafragma, esta zona intercostal, aqui de um lado e do outro, das costas, portanto, mas com a sensação que sobe. Porquê? Vai-nos começar a reajustar a respiração. E a respiração é, no meu ponto de vista, das coisas primeiras que temos que fazer, reaprender a viver. E, teoricamente, é referido que, de facto, nós vamos não sabendo respirar. Se repararem nas crianças, elas respiram muito bem aqui. Se repararem nos animais, aliás, há um exercício que tenho aqui no final, que era deitar-vos todos aqui de 4 coisas, mas este, pronto, eu dispenso, não vou fazer. Mas por isso é que eu vos falei na cama. Antes de se levantarem, com calma, tentem exatamente fazer isto, que é estar deitadinhos, porque estão na posição correta, fazer pelo nariz sempre, e depois lentamente deitar fora. Deitar fora. E quando me dizem, mas o que é que resulta estar no chão, fazermos este exercício?
Faz-se exercícios para tudo, faz-se exercícios, portanto, é um exercício de respiração. Vai nos obrigar, de facto, que toda esta zona do diafragma, e o diafragma é um músculo que tem que ser exercitado, e à medida do tempo nós não o vamos exercitando, e significa, da minha experiência, daquilo que vou percebendo, as pessoas respiram rapidamente aqui. Tudo respira. Às vezes, quando eu estou diga, tenho 5 minutos só? Xiça, ainda bem. Sim, nunca mais me calava. Portanto, rapidamente, vou ser rápido. Há, de facto, que cuidar da voz. O ato de respirar, o respirarmos corretamente e fazermos com que a respiração não esteja cá em cima. Eu normalmente vejo que a respiração, e percebo que os meus meninos respiram todos cá em cima. Bem, eu podia falar-vos de vários exercícios, montes de exercícios que aqui podem fazer, mas agora eu só quero fazer tudo sentado, que é um exercício rápido que podem fazer. Onde eu quero chegar é, antes de começarem a fazer qualquer atuação, antes de começarem ensaios da tuna, façam alguns exercícios muito simples que tinha aqui, só tenho 5 minutos, mas não faz mal. Que é isto, é fazer o diafragma mexer. Toda a gente fazer isto. Mexer este diafragma. Devagarinho. E agora. Deita fora. Podem depois aproveitar para fazer uma batida. Calma, devagarinho. Agora, vão fazer isto mais devagar. Eu acelerei, mas isto tem que ser muito mais devagar. Alguns dos meus meninos fazem isto na técnica vocal com o professor Job, pelo menos penso que sim, mas de facto há exercícios muito fáceis enfim, se for, pode ser mais um à frente, só rápido, nos 5 minutos que tenho, ou pouco tempo. É só isto, trabalhar isto. E depois no fim podem fazer. E vós dizeis assim, mas o que é que isto tem que ver com cantar bem? Não, é assim, obviamente, há muita coisa que não foi aqui falada e que poderíamos ter falado com o tempo, não havendo tempo, mas tem que ver isto com o seguinte: não esquecer que a voz é como um instrumento qualquer. Portanto, precisa de preparação, tal como um desportista. Nós não podemos, muitas vezes a tendência é começar a cantar logo. É errado começar a cantar logo, porque assim, muito bem, a voz sai, eu estou a dizer isto e contra mim falo. Não é? Às vezes não faço técnica vocal absolutamente nenhuma, mas há uma coisa que aprendi e que jamais deixei de fazer, que é a questão da respiração. Raramente me vem a respirar cá em cima. A respiração diafragmal, ou seja, a respiração de bebê e de animal, é de facto a respiração que nos protege mais. E a respiração é extremamente importante. Tendo mais tempo, nós iríamos fazer aqui uma quantidade de exercícios, e desculpem de facto para trás esta perda de tempo, mas há de facto um conjunto de exercícios que nos permitem cuidar da voz, e não é cuidar da voz só para cantar. É cuidar da voz para falar. Os nódulos... claro, e não vou falar das noites, enfim, do tabaco, das noites mal dormidas, do excesso de álcool. Eu sei que isto faz parte nesta altura, eu há pouco disse que eu também o fiz, mas de facto temos que nos proteger. Porquê? Porque, muito bem, somos jovens, mas de facto um dia mais tarde os nódulos aparecem, as rouquidões aparecem e temos que evitar isso. Eu não me recordo, à exceção de uma vez, ter ficado rouca por questões psicológicas. Ou seja, por excesso de trabalho nesta casa, e isso acontece, por isso é que o instrumento da voz é algo que não se pode tirar, eu não posso tirar aqui, e recordo-me ter ficado de facto rouca, que nunca tinha ficado, porque de facto havia determinados condicionalismos. Quanto tempo tenho? Xixa. Bem, é só para vos agradecer. De facto ficou muita coisa para dizer, tinha aqui, enfim, mas... podemos repetir um dia mais tarde. Façam sempre, quando vêm para os ensaios aqui, façam sempre alguns exercícios, nem que seja um truque que vos vou ensinar. Fazendo aqui uma coisa nasalada no nariz, que isto faz é que assim a voz. Mesmo quando estão a lavar os dentes, façam isto sempre. Às vezes a minha filha fica assim: oh mãe, que estás a fazer isso? Oh filha, não te preocupes. Assim.
ou fingir que estão a mascar uma chiclete. Há coisas que são tão simples. A técnica vocal, não, e volto a repetir, não tem que ver com cantar bem ou cantar mal. Tem que ver com, de facto, proteger o nosso instrumento. E o nosso instrumento é a voz, para comunicar, para transmitir mensagens, para nos fazer felizes. Ponto final. Agradeço uma vez mais este convite. Lamento não termos começado logo pela parte prática, mas também era importante essas coisas todas. A culpa foi do Gonçalo que não me disse que eu estou a brincar. Espero que corra tudo bem. Muito obrigada. A gente encontra-se aí sempre. Obrigada.